É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Então vamos lá. O tema é justiça e vida. E a pergunta que eu faço é: que é garantido ao crente em Cristo, né? Essa é a primeira pergunta. O que é garantido ao crente em Cristo, né? Porque a garantia para o crente, se ele não estiver em Cristo, né? Não existe uma garantia. Não existe uma garantia, né? Então, essa é a pergunta. As perguntas serão dirigidas aqui para o nosso amigo, o Paulo Henrique, né? Mas fica aberto aqui para o nosso amigo Henrique comentar e também a mim comentar, né? Se assim eu quiser. João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a garantia ao crente em Cristo? É que ele pode ter vida e vida eterna. Então, essa é uma garantia, e é uma garantia de vida. Não é simplesmente ter um acréscimo de alguns dias de vida, mas é ter vida eterna, que é para todo aquele que crê, né? Por isso que a pergunta é o que é garantido ao crente, né? Ou seja, aquele que crê, né? Então, a vida eterna. E como eu falei aqui, né? Em Cristo, né? Porque só de ser crente também não vale de nada, né? Só o crer, né? Porque a Bíblia diz até os demônios creem e tremem, né? Não tem garantia de nada, a não ser a garantia, porque aqui tem duas garantias, né? Um da vida eterna e o outro da morte eterna, né? Porque aqui fala que aquele que não crê vai perecer, né? Mas aquele que acredita, que aquele que crê, terá a vida eterna. Não é isso que diz o texto? Isso mesmo. Então, outra pergunta que eu faço é: o que é revelado no Evangelho? O que é revelado no Evangelho? O Evangelho, né, Grace, é a boa nova de salvação, né? A boa notícia. E essa boa notícia, essa boa nova é Cristo, né? O Evangelho é o próprio Jesus Cristo, né? A boa notícia é Ele, né? E o texto lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, no Evangelho é revelado, é descoberta a justiça de Deus. A justiça de Deus. Tem mais um texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, certo. o verso 30, diz assim: mas vós sois dele quem? De Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, essa revelação do Evangelho, da justiça de Deus, é uma pessoa, Jesus, né? Jesus Cristo. Ele é a justiça, né, de Deus, que é revelada no Evangelho, né, na boa nova de salvação. E o início do texto fala: porque nele se descobre. Nele quem? Em Cristo, né? Se descobre a justiça de Deus. Muito bem. Então manda pra mim aí, Arrigo, um oi no WhatsApp aí da Nova FM, o número que eu passei pra ti. Aí tu compartilha com o Paulo Henrique. Eu tô aqui com a pergunta, mas eu quero mandar pra vocês aí. Vocês vão ter a liberdade de ler aí. Eu não tô conseguindo, não. Ah, como não tá conseguindo? Não sei, não tá aparecendo aqui. Traz aqui pra mim que eu adiciono aqui, tá bem? Então vamos lá. Que trouxe Cristo luz pelo Evangelho? Que trouxe Cristo luz pelo Evangelho? Essa é mais uma pergunta que eu faço aqui, né? Aquela pergunta assim, né? Quase como de uma criança que ela, ao perguntar: que trouxe Cristo? Luz pelo Evangelho? Né? Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 10, diz assim: o Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ou seja, através do Evangelho, Cristo ele trouxe essa luz à vida e à incorrupção. Na Almeida Atualizada fala que ele trouxe imortalidade
e através do Evangelho. Por isso que é uma boa nova, né? Uma boa notícia. Porque através dessa boa nova, Cristo assim, ele traz luz à vida e a imortalidade e incorrupção através do Evangelho, né? Então, essa é a maravilhosa boa notícia, né? Através de Cristo, né? Que Ele trouxe isso, a luz, a vida. Muito bem. Conseguimos agora, vou mandar para vocês a pergunta. E enquanto isso, eu vou estar fazendo aqui a próxima pergunta aqui. Ô Gleison, eu recebi aqui uma mensagem aqui Certo. que não estão conseguindo sintonizar pelo link, né? Não sei se mais alguém está tendo esse problema. Sai e entra de novo. Não está conseguindo ouvir pelo app. Site, depois entra de novo. Não está conseguindo Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Antes de eu entrar aqui, eu testei, estava funcionando. Sai, clique. Não é só entrar no link, tem que clicar no play. Entendeu? Qualquer coisa é só sair do aplicativo, entra de novo, vai dar certo. Ok? Compartilha aí com o Paulo Henrique a pergunta que eu mandei para ti agora, a Rico. Então vamos lá. A quarta pergunta, né? Já fiz 3, né? Quão íntima é a união da justiça e da vida? Quão íntima é a união da justiça e da vida, né? Já que o nosso tema aqui é justiça e vida, mostra para nós aí essa intimidade que existe, essa relação que existe entre a justiça e a vida, né? Antes de tudo, deixa eu fazer a pergunta aqui. A gente não vai responder agora, mas a gente responde no decorrer do programa ou até para o final, né? A pergunta é o seguinte: como um cristão pode equilibrar a busca pela justiça divina com a prática do amor e do perdão, especialmente quando a justiça parece ausente na sociedade e nas relações pessoais, né? É um fato, né? Como é que um cristão ele pode equilibrar a busca pela justiça divina com a prática do amor e do perdão? Porque anda junto, né? O amor e o perdão anda junto, né? Faz parte da justiça divina, né? Como é que a gente pode equilibrar essa busca, especialmente quando a justiça parece ausente na sociedade e nas relações pessoais? Daqui a pouquinho a gente volta aqui respondendo a essa questão. Então, por enquanto, Paulo Henrique vai responder aqui qual é essa relação que existe entre a justiça e a vida. Provérbios capítulo 12, o verso 28, diz assim: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, existe uma íntima ligação entre a justiça e a vida, né? Porque na vereda, nesse caminho da justiça está a vida. No caso, se não houvesse justiça, não haveria vida, né? Não haveria vida, né? Você vê que, um exemplo no dia a dia, né? Se você está a andar por um caminho que é seguro, um caminho que você vê que é justo, você vai trazer uma segurança, porque você vai saber que não é um caminho de morte, vai ser um caminho de vida. Agora, se não há justiça, então as pessoas elas vão ficar com um certo receio de ir por esse caminho. Então, na vida com Cristo, nesse caminho, a justiça ela está ligada com a vida, né? A gente até vamos ver nas perguntas posteriores, como a gente já tem estudado, né? Eu acredito assim, de uma maneira, falar desse tema da justiça e da vida, ainda mais para encaixar ainda mais a mensagem de justificação pela fé. Né? Os resultados dela, né? Que são concretos, né? Ou seja, na prática. E a gente também pode também dizer também que justiça também, né? Como diz aqui, o que segue o que encontra aquele que segue a justiça. Aí em Provérbios está o que segue a justiça e a bondade. Quer dizer, justiça e bondade caminham junto, entendeu? Quer dizer o seguinte, quer dizer então que mesmo Jesus é justo porque ele é bondoso com a gente, né? Então não há uma separação. Não né? há uma separação. Ok. Que encontra aquele que segue a justiça? O que é que encontra aquele que segue a justiça?
Provérbios capítulo 21, verso 21, diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, o que segue a justiça, só lembrando, né? A primeira pergunta, a primeira e segunda, nós falamos aí que justiça é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, se você está seguindo a Jesus, você achará a vida, e vida completa. Até ontem no estudo, acho que o Arrigo vai lembrar, que ele deu o exemplo da mulher samaritana, né? Quando ela tem um encontro com Cristo, realmente ela encontra a vida, né? E é impactante, porque ela sai contando para todos, né? Então, sempre que é seguido quando se segue a justiça, vai se encontrar a vida. E uma vez se encontra a vida, você agora, como a mulher samaritana fez, você vai compartilhar com outros, né? No caso, ela encontrou a Jesus, né? Se tornou aquela fonte a jorrar para a vida eterna, né? Ela disse, não, Exatamente. a gente espera o Messias, né? E Jesus falou, né? Eu sou esse que fala contigo. Muito bem. A Bíblia fala, né? Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Ok. Por meio de que reina a graça para a vida eterna? Por meio de que reina a graça para a vida eterna? Romanos capítulo 5, verso 21 diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é pela justiça, né, que essa graça ela pode reinar, ou seja, é através de Cristo, né? Todo o método, toda a obra de salvação está em Cristo. Toda a obra da santificação também. Todo esse plano de redenção se encontra na pessoa de Cristo, que é a justiça de Deus, revelada no Evangelho, onde assim chega a graça a reinar, para a vida eterna. A gente estava até comentando na semana passada, né, Paulo Henrique, que o único meio, a única maneira de um homem poder alcançar a salvação é através da sua aceitação para com o sacrifício de Jesus Cristo, né? Não existe outro caminho pelo qual um possa ser salvo, né? Porque assim como só existe um caminho para a morte, que é o pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, só existe um caminho para obter a vida eterna, né? Porque aqui diz, né? Para que assim como o pecado reinou a morte, né? Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Esse é o único caminho, né? Não existe 2 caminhos, 3 caminhos, né? Não existe outro Deus a não ser através de Jesus Cristo, né? Muito bem. Então, o nosso programa aqui é em formato de estudo bíblico, né? Entre perguntas e respostas, né? Então, para que você possa se acostumar, esse é a nossa forma aqui, né? Nosso estudo. Vamos lá. Qual é a própria vida do Espírito? Qual é a própria vida do Espírito? Do Espírito e Espírito Santo, né? Uhum. Romanos capítulo 8, verso 10 assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, a própria vida, né, do Espírito é através da justiça. Então, mais uma vez, só relembrando, no momento que o pecador arrependido ele recebe a justiça de Cristo, tem como o Espírito Santo reinar na vida dele. Por isso que diz, né? Na palavra diz, ainda que morra, viverá. Né? Então, Gleison, o Espírito ele não tem como viver no ser humano, habitar ali, se ele não receber essa justiça. É por isso que é importante sempre, né, essa mensagem da justificação pela fé, no qual as pessoas, ao receberem a justiça de Deus, que é Cristo, daí, de fato, o ser humano pode receber o Espírito Santo está habitando nele. Muito
bom. Bem. Muito bom. Vamos lá. Hoje o estudo é mais pequeno, né? Então a gente já vai partindo para a metade aqui do nosso estudo. Vamos lá. Que se declara dos mandamentos de Deus? Que se declara dos mandamentos de Deus? Salmo 119, o verso 172, diz assim: todos os teus mandamentos são justiça. Então, todos os mandamentos de Deus, todos, os 10, inclusive ali o 4º mandamento, né, são justiça. Assim como Deus, Ele revela a sua justiça, Cristo, assim também os seus mandamentos são justiça. Paulo, e a justiça de Deus é amor, né? A justiça de Deus é amor. É interessante você falar isso porque a Bíblia também ensina assim, né? Que o amor de Deus está em Cristo, né? E o cumprimento da lei é o amor. Então, se você tem o amor de Deus que está em Cristo, você vai cumprir essa lei. Romanos 7, versículo 12, diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, né? Então, bom como é justo, né? E santo também. Ok. Que declarou Jesus serem os mandamentos de Deus? Que declarou Jesus serem os mandamentos de Deus, né? A gente já viu que são justiça, né? E quanto à vida, né? O que a gente pode falar? Ou seja, essa é uma declaração de Jesus, né? O que são os mandamentos de Deus. O próprio Jesus vai dizer, né? Está lá em João capítulo 12, o verso 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então, o mandamento, segundo o próprio Jesus, é a vida eterna. E ontem eu lembro quando a gente estava comentando sobre esse tema, os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, ao eles transgredirem o mandamento de Deus, pereceram, não tiveram vida. Então, para que você, né, tenha vida, você precisa, claro, aceitar Jesus Cristo, mas você não pode estar renunciando o mandamento, porque ele próprio falou, né, que o seu mandamento é a vida eterna. Então, há uma íntima ligação e não a separação entre o próprio Jesus e os mandamentos, ou o mandamento. Veja só, as pessoas que estão mandando perguntas, vamos fazer o seguinte, lá já a gente já está terminando. Quando a gente terminar aqui, a gente abre, porque senão a gente vai tirar aqui, certo? A gente vai tirar aqui Foco, né? o foco, entendeu? A gente já está terminando, já estamos já na 11 perguntas? 10, pronto. Aí só vai até 15, só falta 5 perguntas. Aguarda um pouquinho aí, que assim que a gente terminar aqui, a gente vai abrir e a gente vai responder aí, tá certo? Porque senão a gente vai acabar perdendo aqui e vai desconcentrar aqui, tá bom? Agora, tem um pouquinho aí de paciência que a gente vai responder, certo? Então continua aí, Paulo, que desculpa aí, eu te interrompi. Não, ok. Pode fazer a próxima pergunta, Gleison. Tá, que declara de Cristo o profeta Jeremias, né? Que declara de Cristo ser Cristo, né? O que é que o profeta Jeremias fala a respeito de Cristo com relação a esse tema? Jeremias capítulo 23, verso 6, a última parte do verso, diz assim: e este será o seu nome, com que o nomearão Senhor, Justiça Nossa. Então, que declaração, acho assim, demais, assim, que chega a dar um impacto. Que o Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça, ou justiça nossa. Aproveita até o espaço. Tem até um livro da CPB que tem esse título. Né? Cristo, Nossa Justiça. E eu até recomendo, é um livro até fininho ele, pequeno, a espessura. Mas ele é rico em detalhes de falar
sobre esse tema que nós estamos aqui a falar nos últimos estudos, né? Justificação e hoje justiça e vida, que através, né, de Cristo nós conseguimos alcançar, né, a justiça de Deus. Ou seja, vivemos uma vida justa e vivemos uma vida plena, uma vida completa. Já temos a garantia hoje, né, de vida eterna. Então, assim, eu acho muito profundo essa mensagem que o profeta Jeremias, ele exaltou, né, a pessoa de Cristo ao falar, né, que ele é a nossa justiça, ou justiça nossa. Tá bem. Vamos voltar aqui então para a pergunta de Décio, né? Ele perguntou aqui para a gente, né, como um cristão pode equilibrar a busca pela justiça divina com a prática do amor e do perdão, especialmente quando a justiça parece ausente na sociedade e nas relações pessoais. A gente sabe que a injustiça, na verdade, né, reina, impera em nosso meio, em nossa sociedade, né? Como é que a gente pode, como cristão, realmente exercer a prática da compaixão, da bondade, do perdão, da justiça divina, quando a gente não tem isso? Quando a gente está no meio de uma sociedade em que não é recíproco, né, com essas coisas, né? Eu devo continuar exercendo a minha compaixão, o amor que vem de Deus, né, claro, né? E quando eu não tenho, vamos dizer assim, um retorno, né, a sociedade não contribui isso, né? Como é que eu posso realmente conviver em meio a tudo isso, né? E demonstrar nessa justiça, né? Uhum. Em um mundo injusto, né? Para ser assim bem direto, Gleice, eu lembro que eu mencionei aqui nos programas passados que o mundo todo ele carece da justiça, pois todos pecaram, né? Então todos carecem da justiça de Cristo. Então no dia a dia na sociedade há uma justiça que deixa a desejar, né? Que está faltosa, né? Que não está completa. Então, se todos no mundo aceitarem a justiça imputada de Cristo e comunicada para viver essa justiça, esse mundo seria outro. Né? Ou seja, porque justiça é uma pessoa, Jesus. A vida é uma pessoa, Jesus. O perdão, ele até falou para os discípulos, né, quando fosse levar a mensagem, pregasse arrependimento e remissão de pecados. Né? Então, assim, está nele, em Cristo. Então, a partir do momento quando você recebe ele, agora não é mais a sua vida, agora é a vida dele. Só que aí existe hoje, infelizmente, no meio protestante, evangélico, uma falsa aceitação de Cristo, porque você não vê a fé mostrada através de obras. É uma fé aí sentimental. Então, nessa sociedade acaba que não havendo impacto. Mas a boa nova é que Apocalipse 18, verso 1 diz que essa terra será iluminada com a glória de Deus. Amém. Então, vai ter pessoas que vão aceitar essa mensagem, vão ser tão impactadas que irão agora passar para outros essa mensagem aí. Então, assim, as pessoas elas precisam olhar para Cristo e não para este mundo. E até Isaías, o profeta Isaías, ele fala isso. O próprio Senhor falando através do profeta, né? Olhai para mim, sereis salvos, todos os confins da terra. Muito bom. Então, não sei se respondeu aí. Não, né? Claro, né? Jesus, né, sendo a própria justiça, foi injustiçado. Né? A gente conhece muito bem o Isaías capítulo 53, não é isso? E como filhos dele, né, a gente vai passar por injustiça. Né? Só que a recompensa não está aqui nessa terra. Né? A gente não deve esperar contribuição, reconhecimento de ninguém. Né? Mas saber que Deus tem uma pátria celestial para dar a cada um de nós, aquele que seguir a sua justiça. Gleice, só um detalhe. Também o próprio Senhor Jesus, ele fala assim, né, que quando ele deu instruções para os 12 e também para nós, através dos 12, né, que levaram essas instruções para todos o mundo,
ele disse que deveria amar, a gente amar os nossos semelhantes, como ele amou. Então não é com o nosso... Por isso que vivemos nesse mundo assim, a injustiça acaba que tomando de conta, né, em muitos casos. Porque as pessoas querem amar o próximo, mas de acordo com o amor que elas entendem, e não com o amor de Cristo. Uhum. Elas não se deixaram ainda ser preenchidas por esse amor, né? E o mundo aí... Só que o apóstolo Pedro, ele fala assim, né, que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Justiça. Muito bem. Eu queria deixar aqui 3 textos só para a gente finalizar com relação à pergunta que nosso irmão Técio, né? Diz assim, um texto bíblico: continuará fazendo os esperar, né? Eu digo a vocês que ele lhes fará a justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, né? Ou seja, depressa o Senhor vai fazer justiça, né? Tem outro texto lá em Eclesiastes 12, 14, né? Pois Deus trará julgamento tudo quanto o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus vai retribuir, né, a cada um, né, segundo o bem ou o mal que tiver feito, né? E para finalizar, nós temos vários versículos bíblicos aqui, mas queria destacar isso aqui, Romanos 12, verso 19, diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então é só a gente confiar, entregar a nossa vida na mão do Senhor, que Deus vai cuidar de tudo, né? Não é retribuir o mal com o mal, né? Mas retribuir o mal com o bem, no caso, né? É isso? Isso. Ou eu inverti? Ok. Então... Até porque o bem, né? A verdade, ela vai prevalecer. Uhum. Ok. Bem rapidinho aqui. Que se declara ser Cristo. O profeta Jeremias falou que Jesus era justiça nossa, né? Senhor, justiça nossa, né? Que o próprio Jesus se declara ser. João capítulo 14, o verso 6 diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o próprio Jesus faz essa declaração, né, dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele era, né? Não era só uma questão de orgulho, né? Mas porque ele era a vida. Ele é, na verdade, né? E até tem aquela pergunta, me veio agora na mente, né, que as pessoas fazem: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é encontrar a vida, que é Jesus. Então, se encontrar a vida, que é Jesus, então a vida de fato ela vai fazer sentido. Né? Enquanto o ser humano não encontrar, for procurar aí vidas em caminhos que aparentemente mostra, né, a vida que se diz que tem, mas não for a vida que é Cristo, não vai encontrar esse sentido, né? Como é recebida a justiça? Vamos bem rapidinho aqui para a gente fechar o nosso tempo, né? Como é recebida a justiça? Romanos capítulo 5, verso 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, como é recebida? É um dom da justiça. É algo que Deus quer dar. Ou seja, Deus, ele deu a pessoa de Jesus Cristo para o mundo. Né? Filho, né? E todo aquele que crê não vai perecer, né? Vai ter vida e vida eterna. Mas só através de Cristo, né? Como termina aqui o versículo bíblico. Muito bom. Como é concedida a vida eterna? Como é que é concedida a vida eterna? Romanos capítulo 6, o verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, só através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, né, que temos esse dom gratuito, né, que é a vida eterna. Ok. Que salientou Moisés como sendo base da justiça? Que salientou Moisés como sendo base da justiça?
Deuteronômio capítulo 6, verso 25 diz assim: E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, devemos ter, né, todo o cuidado de cumprirmos nesses mandamentos. Pois, como a gente já leu lá no Salmo 119, verso 172, todos os mandamentos de Deus são justiça. Então, receber Cristo, que é justiça e é vida, você vai guardar os mandamentos. Ou seja, justiça não vai anular a justiça, antes vai confirmar, vai estabelecer, né? Então, Cristo ele exaltou a lei, ele exaltou os mandamentos, ele não aboliu. Então, estando com Cristo, eu não vou abolir os mandamentos de Deus, pelo contrário, eu vou estabelecer esses mandamentos, eu vou falar desses mandamentos, eu vou cumprir esses mandamentos. Uhum. E a última pergunta, para a gente finalizar, fechar aqui, é: que indicou Jesus como sendo essencial à vida eterna? Que indicou Jesus como sendo essencial à vida eterna? Mateus capítulo 19, verso 17, diz assim: E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, para um salvo em Cristo, para ele entrar, né, no reino celestial, no reino da glória, estar com Cristo, ele vai guardar os mandamentos. Pois os mandamentos, como Cristo falou aí, né, querem entrar na vida, guarda os mandamentos. Então veja, Jesus Cristo é justiça, os mandamentos de Deus são justiça. Jesus Cristo é vida, os mandamentos também, né, são vida. Até no Salmo, eu acredito que é o Salmo 19, fala, né, da lei de Deus, né, que ela é perfeita, que ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, é algo que vem, né, da pessoa de Cristo. Então, não pode ser algo ruim, né, como você mencionou aí, Gleison, que o mandamento é santo, justo e bom. Agora, você só não pode querer, uma vez que está cheio de pecados passados, agora oferecer uma obediência que você não tem. Você precisa ser limpo, você precisa receber a justiça que vem de Cristo, que é Ele próprio, para assim guardar todos esses mandamentos e estar em conformidade, né? Assim como não se separa a justiça da vida, não vai separar Jesus dos mandamentos, não vai separar nós de obedecermos à lei de Deus, que é uma lei de amor, né? Que é uma lei justa. Então, é isso. Essa é a mensagem, né, de Deus. Não há essa separação, né? Cristo não faz essa separação dos mandamentos, mas há uma íntima ligação. Muito bem. Então, tem até um comentário no estudo, né? Não sei se... você pode fazer para a gente fechar aqui, como chave de ouro, pode fazer o seu comentário final. Diz assim: a justiça de Deus, que é obtida pela fé em Cristo, traz consigo a vida de Deus, inseparavelmente ligada à justiça. E a vida de Deus, que é comunicada ao homem como um dom mediante a fé em Cristo, é uma vida de justiça, a justiça de Cristo, de obrar o que é reto. Muito bem. Eu achei que era aquele comentário lá de... mas a gente já leu, não foi semana passada, do Lutero. Isso, foi a semana passada. Muito bem. Então é isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde até o próximo programa. Se assim Deus permitir, né? Amém.